Querido Pai amigo, estamos aqui para agradecer. Agradecer pelo nosso corpo perfeito, agradecer pela família que temos, agradecer por todas as situações que nos são colocadas a cada dia, agradecer por cada manhã que se inicia, por cada dia que se finda, agradecer por estarmos sempre em evolução, por estarmos sempre embebidos no amor de Deus, no planejamento mais sábio e mais amoroso que seria possível existir. Que possamos, Senhor, entrar em harmonia com esse planejamento sábio e amoroso, compreendendo que todas as situações de nossas vidas são situações para nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Que possamos, Senhor, aceitar todas as situações que nos são impostas, sem que possamos, de alguma maneira, intervir. Que essas situações possam nos fazer crescer e nos fazer entender que somente amando, trabalhando, tendo esperança de um dia melhor e perdoando, poderemos atingir um grau de leveza e de entendimento que possa combater nossas angústias e nossas ansiedades, porque com esse entendimento entenderemos que sempre Deus está nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor possa estar sempre conosco e que possa conduzir a palestra dessa noite da melhor maneira possível. Muito obrigado. Que assim seja. O triunfo e o reverso. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e, por nós, expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Deus lança em várias direções benefícios fecundos e infinitos, espargindo em toda parte o perfume do seu conhecimento. Ele, como as flores, não solicita a admiração alheia, não faz distinção das pessoas, traz em sua essência o aroma, distribui sua fragrância de sabedoria ao vento que passa e atravessa os extensos campos e planícies, perfumando a tudo e a todos. O ser desperto usa o silêncio e a observação para distinguir a sombra e a luz. Identifica-se com a força excelsa universal para discernir verdadeiramente o que é derrota e o que é triunfo. A divindade utiliza a tristeza para que possamos alcançar a alegria de viver. Não raro usa a enfermidade para nos mostrar o valor dos sentimentos e pensamentos. De tempo em tempo, faz uso da privação de algo ou de alguém para nos ensinar a dar valor ao momento presente. Em outras ocasiões, lança mão da apatia para nos instruir sobre a importância da criatividade. A divindade vale-se da desordem mental para ministrar a lição da necessidade vital do silêncio. De quando em quando, faz uso da inércia para que possamos perceber a importância revitalizante do trabalho. Algumas vezes utiliza a soledade para nos ensinar a respeitar a intimidade alheia. Deus costuma aproveitar as mágoas para que aprendamos a impor limites nos relacionamentos.
Outras vezes, emprega a aflição do conflito para que possamos atingir a realização pessoal e flexibilizar a consciência. Comumente, serve-se do desânimo para nos demonstrar a necessidade de escutarmos a voz do coração. Na existência humana, o reverso é a outra face do mesmo contexto. Parece estar em oposição oposta à normal, mas não está. É outra forma de ser visto. O reverso é o outro lado da moeda. A vida providencial nos apresenta benefícios sobre diferentes aspectos, para que possamos recolher as dádivas do discernimento e ampliar nossa consciência. Somente percebemos que o reverso nos carrega sempre em seu triunfo quando descobrimos que a mente divina, por nós, expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma análise bem simples aqui de uma mensagem de Emmanuel do livro Pão Nosso e que está muito associada ao nosso dia a dia, às experiências que nós enfrentamos, às complicações pelas quais nós passamos e que tem o nome, o título, Os Contrários. É a mensagem de número 154 dessa obra magnífica, editada pela Federação Espírita Brasileira e que merece, da nossa parte, aí, toda uma atenção em todas as mensagens, mas hoje escolhemos essa em razão dos muitos momentos em que vivemos nessa experiência e vamos falar um pouquinho aí sobre como o Evangelho se aplica e em algumas menções sobre outros autores que têm imensa relevância para esse tema. Então diz a mensagem, tomando como referência aqui um trecho da carta aos Romanos, escrita por Paulo, quando diz lá, que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então já logo aqui de cara Paulo pergunta, quem será contra nós? Mas a gente pode amplificar aqui, por certo, quando ele menciona o que diremos, pois, à vista dessas coisas, como que nós vamos reagir diante de tantas dualidades, de tantas contrariedades, de tantas diferenças no mundo? De alguma forma a nossa vida nós vamos levando, organizando-nos, mas se Deus é por nós, o que pode nos frear? O que pode nos afastar do caminho? Quem será contra nós? E aqui a sugestão que o benfeitor já faz é trazer situações de ordem muito prática, mas aqui já cabe cada um poder pensar um pouco. Quantas coisas que nós enfrentamos na vida e que nos afetam profundamente, que nos trazem contrariedade, porque exatamente não é o nosso estilo de ser, o nosso jeito de ser. Como reagimos, como fazemos? E no final das contas, qual é o caminho que devemos adotar diante de tudo isso? Então, Emmanuel inicia sua reflexão trazendo-nos a informação, baseando na análise de Paulo. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm, os nossos dias aqui. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Então, perante o nosso esforço, a gente já vê com clareza que diante dessas contrariedades, das oposições, dos contraditores, das circunstâncias diferentes que nos afetam, Jesus espera de alguma forma o nosso posicionamento. E aí é onde nós percebemos hoje, nesse mundo tão polarizado, tão cheio de ou é isso ou é aquilo, ou você é assim ou você é deste jeito, como únicas alternativas possíveis, de forma que você, obviamente, inclusive, se torna inimigo do outro lado se não adotar ou não estiver na condição que é exigida ou querida por um grupamento. Nesse mundo, terminamos nos perguntando qual rota seguir, qual o caminho.
E obviamente, seguramente neste caso aqui, a informação que Paulo nos oferece, que Emmanuel sempre comenta, é que Jesus e o Evangelho terminam sendo a melhor referência. Não apenas aqui como uma leitura textual, mas como uma vivência concreta do que ensinavam em termos de amor, em termos de perdão, em termos de caridade, em termos de fraternidade. Sob essa ótica, não há circunstância que passe que nós, na verdade, não consigamos entender ou pelo menos nos posicionar da maneira mais adequada ou mais ajustada a esses conceitos. Se partir para o excesso dos maus tratos, das críticas, do cinismo, da maledicência, não será esse o caminho. Se partirmos também para o outro lado, de fecharmos os olhos, sermos lenientes, sermos coniventes com tudo o que acontece no mundo, também não estaremos no caminho. Então, de alguma forma, o Evangelho, que é sim um grande tratado de transformação íntima, termina nos fazendo agir de maneira diferente, mas muito especial, compreendendo os contrários, conseguindo absorver deles os benefícios que possuem, mas obviamente mantendo-nos sempre firmes, não nos deixando levar por aquilo que não for de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus. Então, seguindo Emmanuel nessa mesma perspectiva, nós podemos lembrar aqui de uma situação em que Jesus mesmo passou por isso, quando do julgamento da mulher equivocada, quando foi então testado, porque ali os homens da lei que levaram a mulher até Jesus sabiam, poderiam ter ido muito bem para a praça e cumprido a lei mosaica, que era de apedrejamento à mulher que fosse pega em adultério. Pois naquela ocasião, ao invés de irem, antes foram a Jesus. Pois sabiam que ali havia dois grupos muito fortes. Primeiro, o grupo que seguia a lei mosaica, a lei construída inclusive num período para domesticar, por assim dizer, homens, nós mesmos, ignorantes quanto às verdades humanas e que obviamente precisávamos das durezas, dos castigos e das penas para compreendermos então as lições de justiça e de disciplina. Então, aquele grupamento só conseguia enxergar essa possibilidade. A mulher adúltera precisa ser apedrejada. Do outro lado, o grupamento que Jesus já havia encantado pelo amor, pelo perdão, pela compaixão, pela compreensão, sem se deixar afetar no sentido de ser conivente, como dissemos, mas no sentido de separar o mal do malfeitor, de entregar, na verdade, o amor e a compaixão como o bom samaritano, por exemplo, da parábola. Independente de quem ali estava sofrendo e qual a razão do sofrimento, ter compaixão e amor. Esses dois grupamentos, fossem nos dias de hoje, certamente estariam olhando apenas as notícias, apenas as informações, apenas as redes sociais, referentes ao seu próprio pensamento, verificando e vendo apenas as opiniões favoráveis ao seu pensar, porque o do outro não importa, eu não me interesso e, inclusive, não aceito o pensamento diferente. Pois naquele instante, Jesus então mostra algo surpreendente. Porque ele entrega, na verdade, para aqueles dois grupos que pensavam de forma tão distinta e com tanta razão, contrários, ele ainda consegue entregar uma terceira e superior via, aproveitando a própria lei, mas, como ele mesmo disse, dando-lhe um cumprimento, não um cumprimento meramente textual, material, mas um cumprimento espiritual. Quando ele questiona que aquele que não tiver pecado, então que atire a primeira pedra, ele está dizendo, ok, cumpra-se então a lei, atire a pedra. Entretanto, não havia-se ainda questionado quem poderia julgar, como se poderia julgar. Ele mesmo, o único em condições de julgar, porque já não trazia mais nenhum erro, não atirou a pedra. Porque, obviamente, precisava ensinar primeiro as pessoas a pensarem do porquê. Qual o motivo? Por que agir assim? Então isso acaba nos mostrando que num mundo como o de hoje, em que há tantas contradições, tantas dualidades, é possível, na verdade, que nós encontremos no Evangelho essa terceira via superior, essa busca, na verdade, do verdadeiro sentido do que ali está
E não apenas uma interpretação simples, rasa, textual, que nos indica fazer isso ou aquilo, quando no fundo, antes de fazermos, é preciso olharmos-nos primeiro. Daí o recado de Jesus. Aquele que não tiver pecado, que faça, que realize então. Mas antes disso, olhar para dentro de si, transformar-se, para verificar exatamente se há alguma contradição ou se nós estamos conseguindo enxergar uma terceira via ainda mais espiritualizada, ainda melhor do que aquilo que se apresenta. E isso é para o dia a dia. A pessoa que briga no trânsito, diz um grupo, xinga, briga, buzina, bate. Diz um outro grupo, não fala nada, deixa passar. Apenas se for para xingar, xinga dentro do carro, mas não fala nada. E você acaba levando aquele ódio enrustido dentro do coração. É hora de pensar, há uma terceira via? Há uma possibilidade ou só há essas duas questões? Alguém te maltrata na rua, você não leva desaforo para casa. E aí você precisa, na verdade, retrucar e descontar. Um outro grupo diz, não, esquece. E você, obviamente, naquele momento deixa passar, mas leva aquele remoer, aquele remorso, aquela dor profunda de ódio. Será que não há uma terceira via a esses dois patamares pontuais que são apenas visíveis? Vejamos que na questão da mulher adúltera ou da mulher equivocada, como melhor dizemos, essa perspectiva de aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra é uma análise íntima, pessoal. Porque em todas as outras circunstâncias aqui, o realizar, atirar a pedra ou não atirar a pedra, perdoar ou não perdoar, termina sendo o resultado da nossa própria transformação prévia, anterior. Então, antes de enxergarmos somente esta ou aquela alternativa de realização, pensemos conosco. O que poderia ser a forma diferente de fazer? E, em especial, tomando, claro, como referência, nosso modelo e guia, conforme o Livro dos Espíritos nos orienta, Jesus. Dando sequência, o benfeitor, então, nos esclarece. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Essas ideias de vingança, de não levar desaforo para casa, muitas vezes nós nos entregamos a contendas, a brigas, a discussões, que inclusive estão de forma nefasta destruindo famílias, destruindo grupamentos amigos, por questões que estão relacionadas a momentos pontuais, sejam eles ambientais, políticos, de toda a ordem. Será possível que só temos esta ou aquela alternativa? Será que só temos a oportunidade, a alternativa de odiar o meu irmão que pensa diferente de mim no mesmo grupo familiar porque eu sou incapaz de ouvi-lo sem, na verdade, me melindrar, me corromper, me doer, e aí eu termino tendo que brigar sempre? Ou será que há uma terceira via? Nem a minha forma de pensar por excesso, nem a forma dele de pensar por excesso, mas um caminho diferente, um caminho do meio, como dizia Buda, em que permite, na verdade, que nós falemos inclusive de coisas diversas. O amor, por exemplo, que não tem lado. Mas nesse sentido, que comecemos a pensar então, como bem disse Emmanuel, nós muitas vezes deixamos o caminho da construção para disputar com os malfeitores, aqueles que têm prazer em dividir. Nós vamos somar com eles. No final das contas, o que fazemos é somar e não talvez criar um novo ambiente regenerado, por assim dizer. Elementos adversos nos cercam em toda parte. E em toda parte mesmo, né? É da natureza do ser humano, porque existem indivíduos diferentes, com características diferentes. Então não vamos nós achando que vamos encontrar elementos consonantes por onde passarmos. Do contrário, eles vão ser mesmo adversos, para que de alguma forma nós enxerguemos as diferenças e saibamos construir o melhor caminho a pavimentar. Os exemplos. Obstáculos inesperados se desenham ante nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós.
Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Jesus passou por experiências como essa. Jesus, no Espírito puro que esteve conosco, vejam só, obstáculos inesperados, as circunstâncias em que iam fazer viagens e vinha de repente um temporal. E Jesus, na verdade, mantinha a sua paciência, sua serenidade, inclusive, segundo os próprios relatos bíblicos, coordenando para que aquele mau tempo pudesse passar. Amigos que o traíram ou circunstâncias antes favoráveis que se metamorfoseiam em hostilidades, temos o exemplo máximo da crucificação. Quando Jesus, entrando em Jerusalém, aclamado pela multidão, termina logo depois, no final da semana, sendo crucificado e abandonado pelos próprios amigos com quem adentrou na cidade. Pensemos em nossas situações. Quantas vezes nós também não passamos por circunstâncias na vida extremamente adversas? Doenças, perdas de emprego, problemas com amigos, brigas em família, de toda a ordem. Cada uma delas, elas vêm, na verdade, essas contradições, as circunstâncias contrárias, exatamente para nos testar, para nos colocar, de fato, não mais, de alguma forma, anestesiados ou estagnados. Porque se vivemos um período de uma eterna vida de lua de mel, sem nenhum desafio, sem nenhum problema, só com alegrias, com felicidades, terminamos, no final das contas, nos anestesiando. E quando qualquer problema aparece, não temos condições e ferramentas de vencê-los. São exatamente as contrariedades, os contrários que nos oferecem essa oportunidade de assim pensarmos. Dando sequência, o benfeitor ainda diz: enormes fileiras de operários fogem ao perigo temendo a borrasca, a ventania, a tempestade, e esquecendo o testemunho. Aqui nós lembramos de Abigail falando para Paulo de Tarso no sonho, que aqui mesmo já foi de alguma forma analisado: não recalcitres contra os aguilhões. Frase essa que Jesus havia dito a Paulo de Tarso no momento da queda gloriosa em Damasco, na entrada de Damasco. Não recalcitres contra os aguilhões. Não te afastas, não foge aos problemas. Do contrário, resolva-os. Entregue-se à resolução deles, debruce-se a participar e a vencê-los. Não abandone o barco, porque senão a prova, obviamente, vai aparecer de novo à frente para ser bem resolvida nesse caso. Então, as fileiras de operários que terminam fugindo dos contrários, das contrariedades, terminam não tendo a oportunidade de aprender com elas e, de alguma forma, ensinar a elas ou a eles, as circunstâncias e as pessoas que estão envolvidas nesse caso. São reflexões como essa que nos fazem pensar que se o mundo fosse, de alguma forma, só concordância, imaginemos que fosse um mundo em que todo mundo concordasse com todo mundo, tudo, em absolutamente tudo, provavelmente esse seria um mundo primitivo. Um mundo em que não há um despertar da consciência, não há uma evolução do espírito e tudo ainda é conduzido sem nenhuma gota de livre-arbítrio ou capacidade de escolha ou maturidade espiritual. Tudo é conduzido ainda e exclusivamente pela espiritualidade e por Deus, porque nessa condição em que tudo é concordante, não há, na verdade, o desenvolvimento interior. Porque tudo que eu falo está de acordo, tudo que o outro me fala está de acordo. Então nós não desenvolvemos nada. Nós simplesmente replicamos e permitimos que um processo natural, corriqueiro e não avançado, como que podemos fazer? Nós podemos não dar saltos na evolução, mas podemos sim acelerar o passo à medida que nós, por nossa condição e consciência, assim o fazemos. E do contrário, se temos um mundo só de discordantes, nesse caso, nada se sustenta. Então basta que imaginemos. É claro que quando nós temos um grande conhecimento científico que vem à tona, por exemplo, Einstein, Galileu, Copérnico, a dizer aqui na área física, grandes homens que vieram e trouxeram revoluções ao conhecimento técnico, imaginemos que, claro, vai haver a discordância. Um não concorda, o outro não concorda, mas a verdade termina se impondo pela firmeza, pela confirmação, pela comprovação e também pelo desenvolvimento racional. Um ou outro discorda, mas aquela verdade ela se apresenta como um novo pilar. Imaginemos agora a circunstância
em que tudo se discorda, não há possibilidade, então não haveria sustentação, nada conseguiria se firmar, nada conseguiria ser provado, nada conseguiria ser transformado. Porque a partir do momento que aparece, já é contraditório, tudo na verdade cai por terra, porque nunca consegue se encontrar um caminho, bases sólidas a serem realizadas. Então por isso, o verdadeiro seguidor, o verdadeiro cristão, não foge às contendas, enfrenta-as e transforma-as, e desde que esteja, obviamente, numa via em que se apresenta a verdade que digo aqui é a verdade que nós buscamos, essa verdade relacionada ao amor, sempre conectado com essa lei divina do Evangelho, então, obviamente, essa vai permanecer. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências de círculos exteriores. Então, quando, obviamente, estamos sendo testados, acabamos entrando em pânico. Não queremos aceitar a diferença, não aceitamos aquilo que é, na verdade, uma outra posição que não confere com a nossa própria opinião. Nesse momento em que não aceitamos de jeito nenhum, como é a nossa postura? Entregamos-nos ao pânico, ao desespero? Desistimos, obviamente? Ou, do contrário, como em outro aspecto, nos entregamos às questões exteriores sem analisar o conteúdo, sem avaliarmos o interior, transformando-nos a respeito daquele assunto para que possamos, inclusive, colaborar melhor. Não apenas com velhas opiniões ou com tradições que foram nos entregues, mas da nossa parte, nossa própria reflexão nesse sentido. Emmanuel, então, começa o arremate desse capítulo belíssimo dizendo: fomos chamados a construir. Ponto. Fomos chamados a construir. Então, num capítulo que tem o nome Os Contrários, há, na verdade, aqui a definição máxima, a síntese desse capítulo. Enquanto uns pensam e agem de uma forma, outros pensam e agem de outra forma, foi dada a cada um a missão de construir. E construir é desde a fundação até o acabamento. É claro que, imaginemos um edifício, os pilares que sustentam todo o prédio são os mesmos. As vigas que sustentam o prédio são as mesmas. O que diferencia um apartamento de outro? O acabamento, o interior, a menor parte, por assim dizer. Mas o conjunto, a estrutura é uma só. Uma casa construída, ela pode ter paredes de quaisquer cores. Ela pode ter uma parede tirada de um lugar, colocada noutra, pode ter uma cozinha aberta ou uma cozinha fechada, uma sacada colocada junto dentro da casa ou separada, mas a estrutura, a base é uma só. Por isso, a estrutura calcada no Evangelho, como dizia Jesus já no final do Sermão da Montanha, quando fala, na verdade, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, essa casa edificada sobre a rocha, não há vento, não há tempestade, não há nada que arraste para um lado e nem para um outro. Porque, no fundo, não há contrários. A visão que se tem é de que há espíritos em condições distintas, muitas vezes buscando até os mesmos bens, da mesma forma. De formas diferentes, mas buscando as mesmas coisas. Querem o bem, só que muitas vezes um bem que ainda não observaram. É um bem que exclui, é um bem que não se felicita, como diz Emmanuel, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios. Então, nesse sentido, nós fomos então chamados a construir, da base ao acabamento, nesse caso. E aí, então, concluindo, Emmanuel nos diz: naturalmente devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Ou seja, certamente nós teremos problema de falta de tempo de uma hora para outra. Nós teremos, na verdade, dificuldades com pessoas que nos encontram. Nós teremos dificuldade, por exemplo, até quando formos fazer o culto no lar, em nossos lares, alguém vai ligar na hora, vai nos visitar na hora, vai marcar um evento bem na hora da nossa reunião em casa. Tudo isso vai acontecer naturalmente. E é uma oportunidade que todos nós temos, então,
de testarmos, de observarmos, vermos quão frágil ou quão firme é o nosso compromisso numa terceira via. Porque enquanto uns estão dizendo, olha, é impossível, não pode de jeito nenhum furar nunca um culto, pode estar caindo chuva e tempestade. Isso é muito bom no quesito de disciplina, não no quesito de obrigatoriedade porque está escrito na lei que assim o faça, mas porque eu sinto a importância de fazê-lo. Essa é a terceira via, porque fazer simplesmente porque é uma obrigatoriedade escrita na norma é esquecer o espírito da letra e dedicar somente à letra. Nesse sentido, ou pelo menos nessa propositura, se nós pensarmos com muito carinho, qualquer ambiente em que formos enfrentar uma dificuldade, elas vão se apresentar. Todas elas. Se nós temos, por exemplo, uma briga, alguém que está em dificuldade, alguém que está em conflito, e nós, na verdade, entramos no clima, ou vamos partir para um outro lado. Você tem que perdoar neste momento, você não pode pensar ou sentir isso. Ou do contrário, aquele outro que diz, é isso mesmo, tem que bater, tem que brigar. Percebamos que se um está aprofundando ainda mais as dores, as questões relacionadas aí até a futuros compromissos, o outro que te obriga a ser quem ainda não somos, porque ainda não conseguimos perdoar com essa ternura, entregarmos-nos ao sentimento verdadeiro do perdão, sentimos-nos, na verdade, cobrados e sentimos-nos pequenos, e sentimos-nos, na verdade, como se não estivéssemos cumprindo a lei de Deus. Então, no final das contas, achamos a terceira via. Encontramos e construímos aquele caminho. O que eu consigo fazer? Não, eu não vou odiar. Não, eu também não consigo perdoar com amor nesta hora. Mas eu consigo, neste momento, me afastar e fazer uma oração? Eu consigo não desejar o mal? Consigo. Então, vejamos que aqui, aquilo que era, na verdade, você só tem duas alternativas, você só enxerga os contrários, você enxerga agora uma nova via calcada no Evangelho. E encerrando, então, Emmanuel nos entrega um parágrafo que traz um elemento importante aqui. Em razão de semelhante imperativo entre ameaças e incompreensões da senda, quer dizer, essas dualidades que aparecem, polarizações que nos aparecem, cabe-nos indagar, bem-humorados à maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aqui, a perspectiva não é que nós devamos, obviamente, nos entregar àquela ideia de que eu vou sofrer sozinho, então. As coisas estão acontecendo, eu não vou seguir nem você, vou fazer o meu jeito, e esse meu jeito é um jeito particular. Não, não é um jeito particular. É um jeito, na verdade, repito, alinhado com o Evangelho. É uma busca criativa que se ajusta, se adequa à nossa maneira de proceder e que nos permite estarmos cumprindo verdadeiramente aquilo que Emmanuel, em outra mensagem, vai nos esclarecer com uma grande chave. Ele chama, inclusive, de o justo remédio. Salvo engano, no livro Fonte Viva, ele define, o justo remédio, ou necessário remédio nesse caso, como a caridade fraternal. Caridade naquele sentido clássico do Livro dos Espíritos, em que a benevolência para com o outro, a indulgência num nível de compreensão acentuado e, enfim, o perdão como um arremate. Se estamos conseguindo realizar esses 3 itens de uma maneira muito clara, ainda que não perfeita, eu não consigo ser bom com aquela pessoa, ou eu não tenho nem motivo para ser bom com ela. Eu não consigo ser ainda compreensivo, indulgente, colocando-me no lugar do outro e tendo compaixão ante o seu sofrimento, porque muitas vezes eu mesmo estou em sofrimento e ninguém olha para mim, então ainda tem essa etapa da barganha e eu não consigo perdoar porque, obviamente, aquele me maltrata, mas eu também já não lhe quero mal. Esses passos, obviamente, mostram para nós que o mundo, embora tenha muitos contrários, muitas contrariedades, nós não estamos presos a apenas essas condições. Nós temos infinitas formas de buscar com equilíbrio, como dizia Buda e repetimos aqui, o caminho do meio ainda é o caminho da sabedoria. É o caminho que vai nos fazer transcender as questões de ordem meramente material e não confundamos aqui com a perspectiva trazida também no trecho bíblico, de que tudo aquilo que não é bom ou que não é mal
provém, obviamente, que ficar no meio do caminho é como se fosse um deixar de lado, né? Que isso provém do mal, guardemos a informação de que não é essa a interpretação adequada, quando no fundo, o que não se espera do cristão é indiferença, é que ele não se posicione. Nós estamos falando de um posicionamento mais repleto de humildade, de caridade, e que aqui, segundo o próprio texto de Emmanuel, trecho esse que deixei por último, embora não seja o último item do parágrafo, é o que ele menciona ao dizer-nos: isto é inevitável num mundo em que tudo espera do cristão genuíno. Que sejamos cristãos genuínos nesse grande conceito de, ao enxergarmos os contrários, lembremos-nos sempre da frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que criemos essa via de amor, essa via elaborada por nós mesmos, buscando sempre tratar o Evangelho de maneira muito clara, muito vívida, muito cheia de espírito e não apenas de letra. Um grande abraço a todos, fiquemos com Deus. Minha Nossa Senhora, minha Mãe Santíssima, humildemente, nós te rogamos, acolhe o planeta Terra, acolhe a cada um de teus filhos que estão passando nesse instante por momentos cruciais da sua existência. Alivia as dores, conforta os corações, derrama o bálsamo de que estão necessitando. Ampare igualmente, Mãe querida, a todas as pessoas que estão passando por momentos felizes. Abençoa a alegria igualmente, Mãe. Abençoa-nos a todos os teus filhos que estamos neste instante caminhando pelo orbe terrestre. Nesse momento em que o planeta Terra passa por transformações, passa à nossa frente, Mãe querida. Ilumine os nossos caminhos, conduza-nos, acolhe-nos, fala aos nossos corações. E nesse instante, Mãe querida, queremos vos pedir a proteção, o amparo e a tua assistência sempre, Mãe. E humildemente pedimos permissão para encerrar a reunião de hoje, certos do teu olhar carinhoso, da tua companhia que nos fortalece e nos inspira fé e esperança num futuro abençoado e melhor. E que assim seja.